Olá! Seja bem-vindo! Esse vídeo traz dicas e ensinamentos sobre como alcançar objetivos financeiros e pessoais. Inscreva-se no Lições de Sucesso. Tem informação sobre as melhores estratégias, casos de sucesso e histórias inspiradoras para te ajudar a transformar sua vida financeira e alcançar seus maiores objetivos. A história de Orkut Büyükören começa em 6 de fevereiro de 1980, em Konya, uma cidade no interior da Turquia. Desde muito jovem, Orkut demonstrou uma curiosidade imensa pela tecnologia. Filho de um engenheiro e de uma professora, ele cresceu em um ambiente que valorizava o conhecimento e o desenvolvimento intelectual. Sua fascinação por computadores surgiu de forma natural. Quando viu um computador pessoal pela primeira vez, aos 13 anos, ele soube imediatamente que queria entender como aquelas máquinas funcionavam. Essa paixão pela informática o levou a escolher a engenharia de software como sua área de estudo. Orkut ingressou na Universidade Técnica do Oriente Médio, METU, em Ankara, onde se aprofundou no campo da computação. Durante esse período, ele começou a se interessar por redes e pela ideia de conectar pessoas digitalmente. O conceito de interação social pela internet ainda estava em seus primeiros passos, mas Orkut já vislumbrava um futuro em que a comunicação digital se tornaria uma parte essencial da vida cotidiana das pessoas. Após terminar seus estudos em Ankara, Orkut decidiu ampliar seus horizontes e se mudar para os Estados Unidos, onde ingressou no programa de pós-graduação em computação na Universidade de Stanford, uma das instituições de maior prestígio do mundo. Durante seus anos em Stanford, ele se envolveu com as tecnologias emergentes e começou a compreender as possibilidades de transformação que a internet poderia oferecer. Foi nesse ambiente de inovação que Orkut se familiarizou mais de perto com o conceito de redes sociais, uma ideia que, na época, estava apenas começando a emergir. Ao longo de sua pós-graduação, Orkut teve a chance de conhecer várias pessoas que viriam a se tornar figuras influentes no setor de tecnologia. Durante esse período, ele se aproximou de Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google, que, na época, estavam apenas começando a moldar a visão que transformaria a internet. Quando o Google se estabeleceu como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras do mundo, Orkut foi convidado a fazer parte de sua equipe. No início de 2003, Orkut teve uma ideia que mudaria sua vida e o curso da história das redes sociais. Ele propôs ao Google a criação de uma plataforma onde as pessoas pudessem criar perfis online e se conectar com outras pessoas, formando redes sociais virtuais. Seu objetivo era desenvolver uma plataforma que permitisse que pessoas com interesses semelhantes se encontrassem e interagissem de maneira mais pessoal e dinâmica. Esse conceito parecia simples, mas tinha o potencial de transformar completamente a forma como as pessoas interagiam na internet. Foi assim que nasceu o Orkut, uma rede social que foi lançada oficialmente em 2004. Inicialmente, o Orkut era uma plataforma bastante simples, sem muitos dos recursos que hoje consideramos essenciais nas redes sociais. A ideia central era permitir que as pessoas se conectassem com amigos e conhecidos, compartilhassem gostos e interesses, e se envolvessem em discussões em fóruns e comunidades. Em pouco tempo, a plataforma ganhou popularidade, especialmente no Brasil e na Índia, onde se tornou um fenômeno social. Orkut Büyükören, enquanto liderava o projeto, percebeu que a rede social estava se tornando uma maneira de as pessoas expressarem suas identidades digitais e se conectarem com outras de uma forma que antes não era possível. As pessoas começaram a usar o Orkut não só para manter contato com amigos, mas também para formar novas amizades, discutir assuntos de interesse e até mesmo encontrar colegas de trabalho ou de estudo. O Orkut se tornou o centro de interações sociais online para milhões de usuários, especialmente no Brasil, onde sua popularidade era imensa. Entretanto, a trajetória do Orkut não foi livre de desafios. Apesar do sucesso em alguns países, o Google não soube capitalizar completamente o potencial da plataforma e não investiu tanto quanto poderia em inovação e recursos para atrair mais usuários. Isso se refletiu na queda do Orkut diante da ascensão de outras plataformas, especialmente o Facebook, que surgiu em 2004 e logo superou o Orkut em termos de popularidade global. Mesmo com essa concorrência crescente, Orkut continuou a ser uma das plataformas de redes sociais mais amadas e usadas, especialmente no Brasil, onde permaneceu dominante até o final de 2010. Em 2014, após anos de domínio do mercado, o Google anunciou o fim do Orkut. A decisão foi tomada, em parte, devido ao crescimento de concorrentes como o Facebook e o Twitter, além da falta de inovação constante no Orkut. O fim da plataforma foi um golpe para muitos usuários, especialmente no Brasil, que sentiram que estavam perdendo uma parte significativa de sua identidade digital. Para Orkut Büyükören, o fim da plataforma foi uma oportunidade para refletir sobre seu legado e seguir em frente com novos projetos. Após o fechamento do Orkut,
Orkut Buiukoten se afastou dos holofotes da indústria de redes sociais. Ele não permaneceu no Google por muito tempo após o encerramento da plataforma, mas seu amor pela tecnologia e pelo impacto social da internet nunca diminuiu. Orkut começou a explorar novas possibilidades no campo das redes sociais e da tecnologia digital. Em 2016, ele fundou a rede social chamada Hello, com o objetivo de criar uma plataforma mais voltada para interações autênticas e para conectar pessoas com interesses genuínos. No entanto, o Hello não alcançou o sucesso esperado e foi descontinuado em 2018. Apesar desse revés, Orkut nunca desistiu de sua paixão pela inovação. Ele se envolveu em vários projetos tecnológicos, com foco em bem-estar digital e tecnologias que promovem o bem social. Em diversas entrevistas, ele explicou que, embora os grandes gigantes da tecnologia como o Google e o Facebook tenham se tornado muito poderosos, ele acreditava que ainda havia muito espaço para plataformas que pudessem melhorar as conexões humanas de uma maneira mais ética e menos voltada ao lucro. Nos últimos anos, Orkut tem se dedicado à mentoria e palestras sobre tecnologia responsável e interações digitais mais saudáveis. Ele continua a ser um defensor de usar a tecnologia para resolver problemas globais, como o acesso à educação, à saúde e à informação. Juntamente com sua esposa, Ipek, Orkut criou a Chan Zuckerberg Initiative, que visa resolver grandes questões sociais e apoiar iniciativas filantrópicas. Seu legado, no entanto, vai muito além do Orkut. Ele foi uma das primeiras pessoas a perceber que as redes sociais poderiam ser mais do que apenas espaços para compartilhar momentos pessoais, mas também para criar comunidades e promover a mudança social. Mesmo com o fim do Orkut, a ideia de criar uma rede de conexões humanas digitais perdura na visão de Orkut Buiukoten. Hoje, Orkut segue explorando o futuro das tecnologias digitais, tentando entender como elas podem transformar ainda mais a vida das pessoas de maneira positiva. Em várias de suas declarações, ele reiterou que a verdadeira missão de qualquer projeto tecnológico não é se tornar o maior ou o mais rico, mas melhorar a vida das pessoas. Ele sempre acreditou que, ao conectar pessoas de maneira significativa, é possível criar um impacto profundo e duradouro. O legado de Orkut Buiukoten continua vivo não apenas nas memórias de milhões de usuários do Orkut, mas também na forma como as redes sociais e as plataformas digitais continuam a evoluir. O que começou como uma simples ideia de conectar pessoas tornou-se um movimento global que agora molda as interações humanas de maneira quase invisível, mas imensurável. Orkut Buiukoten foi muito mais do que o criador de uma rede social. Ele foi um visionário que, de maneira despretensiosa, ajudou a moldar o futuro da comunicação digital e a transformação das relações sociais na internet. Sua trajetória, marcada por desafios, conquistas e reveses, reflete uma constante busca por melhorar a forma como as pessoas se conectam. Embora o Orkut tenha sido descontinuado em 2014, o impacto dessa plataforma ainda reverbera nas formas como as redes sociais são estruturadas e vivenciadas no mundo contemporâneo. Quando o Orkut lançou sua rede social em 2004, a internet estava apenas começando a revelar seu potencial de conectar pessoas ao redor do mundo. O conceito de rede social já existia, mas o Orkut trouxe algo único para a mesa, uma interface simples, mas poderosa, que incentivava a interação entre usuários por meio de fóruns de discussão, comunidades temáticas e, principalmente, pelo simples ato de se conectar com amigos e compartilhar interesses pessoais. Isso deu início a um fenômeno social que foi além da ideia de redes profissionais como o LinkedIn ou de entretenimento como o MySpace. O Orkut era mais íntimo, mais pessoal, mais voltado para as relações do cotidiano. Embora não tenha sido a primeira rede social a existir, o Orkut foi uma das primeiras a alcançar uma popularidade global, com uma base de usuários enorme em países como Brasil e Índia. Esse fenômeno foi fundamental para a construção do que hoje entendemos como a cultura das redes sociais. A plataforma não era apenas um lugar para trocar mensagens, mas um espaço onde as pessoas podiam exibir suas identidades, explorar novas amizades e formar comunidades em torno de interesses comuns. Em muitos aspectos, foi a primeira grande plataforma que trouxe para o mundo a ideia de uma identidade digital em grande escala, um conceito que se expandiria de forma exponencial nos anos seguintes. Mas a história do Orkut não foi apenas de sucesso. Quando o Facebook começou a se expandir, foi inevitável que o Orkut fosse deixado para trás. A ascensão do Facebook e outras redes sociais, com sua capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças tecnológicas e oferecer novos recursos constantemente, fez com que o Orkut perdesse espaço. A plataforma de Mark Zuckerberg tornou-se mais eficaz, mais dinâmica e, com o tempo, mais global. A decisão do Google de encerrar o Orkut foi um momento marcante, não apenas para o Orkut Buiukoten, mas para a história da internet como um todo. Para muitos, o fim do Orkut significou o fim de uma era, mas também uma transição natural para novas formas de interação online.
No entanto, a reflexão mais profunda sobre a trajetória de Orkut não está apenas no sucesso ou no fracasso de sua criação, mas no impacto duradouro que ele teve sobre a internet e sobre a maneira como hoje nos relacionamos online. O Orkut introduziu a ideia de uma rede social para o grande público, permitindo que milhões de pessoas ao redor do mundo se conectassem, compartilhassem experiências e criassem laços que muitas vezes transcendiam as barreiras geográficas e culturais. Esse legado é inegável. Após o fim do Orkut, Orkut Buyukoten não se afastou do campo da tecnologia, mas seguiu explorando novas possibilidades para as redes sociais. Seu projeto Hello, lançado em 2016, foi uma tentativa de construir uma rede social que se afastasse do modelo competitivo e superficial das grandes plataformas da época. O Hello foi concebido com a intenção de ser um espaço mais autêntico para as pessoas interagirem, voltado para um tipo de comunicação mais genuína e menos voltada ao consumo de informação sem propósito. Apesar de não ter atingido o sucesso esperado, o projeto evidenciou a dedicação de Orkut a uma internet mais humana e conectada com as verdadeiras necessidades das pessoas. Além disso, Orkut seguiu se dedicando a questões importantes como o bem-estar digital e a criação de espaços online mais saudáveis. Ele passou a se engajar mais ativamente em discussões sobre os impactos da tecnologia nas relações humanas e na saúde mental, um tema cada vez mais pertinente na sociedade contemporânea. Seu olhar crítico e seu compromisso com uma internet mais ética foram elementos centrais de sua carreira após o fim do Orkut, e são temas que permanecem em seu foco até hoje. Orkut, então, se distanciou do grande público e dos holofotes, mas sua trajetória continua a ser uma fonte de inspiração. Ele foi um dos pioneiros em entender o poder das redes sociais de conectar não apenas pessoas em uma escala local, mas globalmente. As lições de sua experiência são vastas, não só para os empreendedores de tecnologia, mas também para qualquer pessoa que deseje entender como a tecnologia pode moldar, para o bem ou para o mal, a vida das pessoas. Orkut não apenas criou uma plataforma, mas ajudou a lançar as bases para uma nova forma de socialização, na qual a identidade digital se tornou uma extensão do eu real. Se sua primeira criação, o Orkut, não perdurou, isso não diminui sua importância histórica. De fato, muitas das interações que definem as redes sociais de hoje, como a construção de comunidades, a troca de interesses e a criação de identidade digital, começaram ali, sob liderança de Orkut. Ele talvez não tenha sido o empresário que fundou a rede social que dominará o mundo, mas seu impacto é incontestável, e a história de sua plataforma é uma parte essencial da evolução da internet. A vida de Orkut Buyukoten nos ensina que a inovação não é apenas sobre criar algo novo, mas também sobre entender o papel que essas inovações desempenham nas vidas das pessoas. Ele não apenas criou uma ferramenta tecnológica, mas ajudou a redefinir as formas de socialização e as relações humanas no mundo digital. Essa compreensão profunda das necessidades humanas e o desejo de tornar a internet um lugar mais conectado e significativo para todos são o verdadeiro legado de Orkut. Hoje, as redes sociais são uma parte indiscutível da nossa rotina, e muito disso é resultado do trabalho pioneiro de Orkut. Orkut Buyukoten, embora fora do radar das grandes empresas de tecnologia, continua a inspirar aqueles que acreditam que a tecnologia deve ser usada para o bem social, para promover conexões genuínas e para criar impacto positivo na sociedade. Seu legado não é apenas o Orkut ou qualquer rede social que tenha criado, mas a visão de que a verdadeira inovação tecnológica é aquela que, ao unir pessoas, contribui para um mundo mais empático, inclusivo e consciente. Em última análise, a história de Orkut é a de alguém que soube perceber o poder da tecnologia para conectar o mundo de maneira única. Ele não buscou apenas ser um pioneiro das redes sociais, mas um defensor de uma internet que promovesse a empatia, a colaboração e o entendimento mútuo. Esse, sem dúvida, é um legado que transcende qualquer plataforma e nos lembra do verdadeiro poder das conexões humanas, que, no fim das contas, são o que mais importa. O vídeo chegou ao fim. Espero sua inscrição e comente quais pontos deverão ser abordados futuramente e nos vemos por aqui. Não perca!